A expectativa ela é intensificar. Então eu venho com esse dever, né, de dar intensidade às operações policiais, à questão do próprio impulsionamento dos processos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que um resgate desse é importante, como esse exemplo, mas a parte judicial também é importante. Então a gente precisa ampliar também os horizontes. A causa animal ela é uma causa muito sensível, que precisa de muito apoio, mas a causa ambiental também ela é mais abrangente, né? Então ela vai desde poluição sonora, poluição ambiental em si, como a gente, no mesmo dia que a gente adentrou nessa delegacia, né, a nova equipe assumiu, a gente conseguiu fazer uma ação voltada para poluição ambiental, que era queima de pneus, certo? Que gera uma fumaça tóxica e tudo, e a gente conseguiu identificar a pessoa que estava queimando esses pneus e fazer a parte repressiva, né? E aí a gente conta com a população, que é o principal, né? Essa delegacia ela depende muito dessas denúncias, né? A gente sabe como é sensível. Por exemplo, uma pessoa que está em situação de risco, pode ser que ela consiga, né, acionar a polícia, então acionar as autoridades. Por exemplo, um animal ele não consegue, então ele depende exclusivamente das denúncias das pessoas. Então a gente conta com o apoio tanto da população como de ONGs protetoras aos animais. A gente quer ser parceiro da população nesse sentido e fazer a parte técnica, profissional com relação a isso. Quais são as orientações, inclusive agora por parte da Superintendência Regional, para a sua chegada aqui na delegacia? As orientações são de intensificar, como eu falei, de fortalecer a integração com as outras forças, né, que isso é muito importante. Então, a gente sabe que um órgão sozinho, ele faz alguma coisa, mas um órgão unido com outros órgãos, né, ele consegue fazer mais, então consegue uma estrutura melhor, uma união de forças que pode gerar um bom resultado. Então, a orientação é que a gente fortaleça a integração, fortaleça operações já existentes, que são grandes, como a Operação Quatro Patas, a Operação Silêncio, na cidade também, que é uma operação já que são de várias forças, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros unidos, né, com um objetivo só. E aí a gente continua com essa parceria também com o Centro de Zoonose, que é uma instituição importante na cidade. Então a gente quer entregar um serviço de melhor retorno à população, principalmente com o retorno dos disques de denúncias, que a gente sabe que as pessoas denunciam e não sabem o que acontece com essas denúncias. E aí foi uma determinação assim que eu entrei de que esses disques de denúncias fossem verificados e que a gente gerasse estatística também com relação a isso para a população. Agora, exatamente falando para a população, quais são, você já deu uma pincelada, quais são os crimes que a Delegacia de Meio Ambiente atende, como a população pode, de fato, ter acesso à delegacia e também fazer essas denúncias? Como eu falei, o meio ambiente ele é uma pasta abrangente, né? Então, ele vai desde poluição ambiental, então a questão do lixo, a questão do descarte inadequado ou ilegal de resíduos. Então a população ela pode denunciar sobre isso. Poluição sonora, né, que a gente sabe que também é líder em ocorrências, segundo a própria estatística do CICC. Então, poluição sonora também é um enfrentamento. Poluição ambiental, por exemplo, se tiver informação sobre pessoas que estão pichando órgãos ou residências, se tiver imagens, podem acionar a Polícia Civil também. E a causa animal, que é uma causa tão abrangente. Então, aí a gente tem uma vasta assim, opções, né? Uma lista enorme de opções que a nossa delegacia pode trabalhar e a gente está disposto a fazer o melhor trabalho possível com relação a isso e verificar todas as denúncias existentes. Doutora, só para a gente finalizar, quantos inquéritos hoje tem aberto ainda? Quais são os crimes que prevalecem? Prevalece muito a questão dos maus tratos e da perturbação ao sossego, né, a perturbação na modalidade sonora.
Então, a gente vê que, estatisticamente, essas duas tipificações têm muitos processos. Eu adentrei agora, desde a semana passada, então eu estou intensificando as instaurações de procedimentos ainda do ano passado. Então, hoje mesmo, eu instaurei, acredito que 12 processos, só hoje. Então, a gente vem para intensificar essas apurações e dar uma resposta, inclusive, de responsabilizar, né, essas pessoas que estão cometendo esses delitos e, se não for o caso, também a gente fazer o relatório constando que não ocorreu o crime. Então, a gente precisa, né, dar uma resposta para esses crimes. E nosso maior mote aqui, é intensificar, é fazer mais e é deixar a população e as entidades à vontade para fazerem suas denúncias. Diz que denuncia 197 e também 190 da Polícia Civil, da Polícia Militar. Isso, 197 da Polícia Civil, 97 da Polícia Civil não precisa se identificar, e tem também o canal do 190 da Polícia Militar, que é para as questões urgentes, né? Como essa que aconteceu desse animal. Então, em questões de urgência, principalmente em que há risco, um animal morto, ou aquela situação de poluição está acontecendo naquela hora, então é muito importante fazer o 190, que é o órgão que primeiro vai ao local, nesse caso do 190 é a Polícia Militar, e entra em ação conjunta conosco também da Polícia Civil.